Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, você tem um compromisso marcado conosco da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e de toda a rede brasileira de Justiça e Paz. E hoje, particularmente, nós temos a alegria de receber aqui conosco Felício Pontes. Eu vou tirar o doutor, porque entre nós aqui temos essa caminhada, mas ele é procurador regional da República e nosso companheiro na assessoria da Repam Brasil. Bom dia, Felício. Bom dia, Daniel. Bom dia a todas e todas que nos assistem por este canal. Que maravilha estar contigo esta manhã e principalmente por conta do tema que a gente vai falar, que é algo que eu não consigo falar de modo racional. Eu queria deixar logo isso muito claro, porque falar de Dorothy não tem como não se arrepiar e disso não tocar o coração da gente por tudo que ela fez e faz por nós aqui embaixo. Isso mesmo, Felício. E justamente amanhã nós celebramos 17 anos desse martírio, dessa memória, desse compromisso. A semana inteira, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz está também engajada nessa jornada internacional da Irmã Dorothy, e o programa de hoje se coloca também como um dos eventos nessa jornada, e para trazer essa memória, esse compromisso, porque muitas pessoas, Felício, hoje, na cultura que temos, e inclusive com tanta banalização da vida, que acabou que a gente se acostumou com números extremados de pessoas que estão morrendo por conta da Covid, perderam, às vezes, o sentido e o significado dessas mortes martírios, dessas entregas de vida, e por isso que retomar o sentido da vida e da Páscoa e da morte de cada ser humano é importantíssimo. Então, o programa também quando faz a memória de Dorothy, também faz a memória de todos os brasileiros, brasileiras e pessoas no mundo inteiro que, por descaso, por outros compromissos que não o compromisso com a dignidade da vida humana, desviaram recursos e a atenção de governos para salvar a vida do nosso povo. A pandemia atingiu a todos e a todas nós, mas de modo severo atingiu os trabalhadores, as trabalhadoras, quem mora na periferia, os negros, as negras. O primeiro caso do Brasil foi emblemático, de uma empregada doméstica que trabalhava com quem tinha viajado para os Estados Unidos. Cuidou dos seus patrões, mas morreu por falta de assistência. Então, quando a gente faz memória de um mártir, nunca vem acompanhada essa memória sem que haja profetismo, sem que haja denúncia de tudo aquilo que hoje se contrapõe com a vida também. E é um pouco para que a gente possa explorar, né? E de forma bastante, vamos dizer assim, alinhada com os objetivos da Comissão Brasileira, a gente vai ter a coragem de se perguntar, afinal de contas, as lutas de Dorothy, todas foram vitoriosas? Tivemos vitórias? O que ainda falta? Quem está assistindo o programa também pode se engajar nas causas a que Dorothy se dedicava? Então, é um pouco nessa perspectiva, nesse sentido, que o nosso programa Homenagem vai hoje ser compartilhado com todas e todas. E nós já pedimos que quem está conosco acompanhando desperte outras também, para que nós possamos estar firmes, porque nessa luta, nessa defesa da Amazônia e de seus povos, todos temos que estar juntos e juntas. A gente vê uma mudança do ritmo, do sistema de temperaturas e climas no Brasil. Parece que nós estamos vivendo o mês de julho aqui já em Brasília, né? Uma antecipação de 4, 5 meses. Tudo isso tem a ver com a nossa querida Amazônia, na palavra grafada pelo nosso Papa Francisco. Então, sem ficar incumpridando mais, como a gente diz, a gente quer só registrar Maria de Lourdes, que está aqui conosco, a Marilene Dias, a Maria José da Costa Santos, o nosso querido João Sana, lá da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória, nosso querido Selvino Reck, lá do Rio Grande do Sul. Então, Felício, a gente já começa o programa com essa amplitude nacional
a Marilene também, o nosso querido Laudelino, sempre valorizando muito os espaços em comunhão, na expectativa, né? Desde Caxambu, ele nos saúda, então nós queremos também saudar a todos e a todas. Toninho Calunga também agora se soma conosco, e vocês, eu peço que registrem a presença e a gente vai marcando, também coloquem suas impressões a partir da conversa que a gente vai tendo, para que a gente possa, então, fazer desse programa um programa participativo e, ao mesmo tempo, profundo. Porque, como disse o Felício, realmente falar de Dorothy é impossível sem se emocionar, sem embargar a voz, porque a gente que conheceu e conhece esse território de Anapu, da Diocese de Xingu, remete a nossos afetos pelo querido Dom Erwin, Dom João que segue lá, pela Doris, e pelas irmãs que ainda seguem na luta em Anapu, né? Todos aqueles que sofreram ainda, porque essa luta por terra e territórios é muito dura. E o Pará, ainda hoje, se constitui no território brasileiro, no Estado brasileiro, com o maior número de pessoas ameaçadas e pessoas assassinadas por conta de conflitos. Então, é muito importante que todos e todas nós estejamos juntos nesse dia de memória, resistência e compromisso. Para começar a falar com tanta emoção que já ocupa o meu coração aqui, eu queria que vocês conhecessem também essa pessoa incrível. Eu sou do fã-clube do Felício também. E, Felício, conta para nós, como é que você chegou a esse engajamento todo, rapaz? Aonde você nasceu? Você conheceu, conviveu com Dorothy? E como é que veio o direito? O direito é tão conservador. E como é que você foi parar? Por que você escolheu o direito como uma ferramenta de transformação social? Então, inspira a gente nessa manhã, conta um pouco a sua história, para que nós possamos também, cada vez mais, aquecer o nosso coração e nos engajar nessa luta por justiça, e principalmente justiça socioambiental. Contigo, Felício, fique à vontade. Obrigado, meu irmão Daniel. Eu vim de uma família do interior do Pará, de Abaetetuba. E, embora eu tenha nascido em Belém, o vínculo com Abaetetuba era muito forte, porque a família toda de lá, meu avô era canoeiro. Ele trazia açaí, cupuaçu, farinha de Abaetetuba para o ver-o-peso em Belém. E nisso ele criou 8 filhos e conseguiu uma proeza inacreditável para aquela época, para a nossa região, que ele formou os 8 filhos. É algo inacreditável. Ele morreu muito cedo também, por conta disso. Ele não conseguiu viver mais do que 60 e poucos anos. Dessa vida de canoeiro, era uma canoa à vela, que se chamava Cidade de Abaeté. E ele consegue formar os filhos. Então, ele dizia, olha, que aqui, ao contrário de todo mundo, vocês não vão trabalhar, vocês vão todos estudar. E a minha avó era professora primária. Então, esse vínculo com a Abaetetuba, mesmo eu estando em Belém, era o tempo todo. A gente ficava, eu adorava estar lá. E fui todo formado na época da ditadura militar. Então, o que me causou, eu acho que o que me fez atrair e me ver muito, muito rápido na vocação que eu tinha, era que eu vivi a infância toda, Daniel, em Abaetetuba, nos igarapés, pegando graviola no quintal do vizinho, que era sempre muito mais gostosa do que a graviola que eu tinha no meu quintal, sabe? Era andando de canoa pelo rio, pelos igarapés e pelo rio Tocantins. Ali é um braço do rio Tocantins, na verdade, na frente de Abaetetuba, pulando do trapiche, depois jogar bola nos campinhos de várzea. Ali eu fui criado naquele ambiente. O que muda daquilo? De uma infância tão boa, tão saudável, tão feliz naquilo. Foi quando o governo militar decide que precisava fazer um complexo do lado de Abaetetuba, na cidade de Barcarena, foi a escolhida para transformar alumina em alumínio, a bauxita em alumina, melhor dizendo, e depois em alumínio. E esse complexo era um complexo industrial feito em Barcarena, do lado da gente. Então, o impacto que nós levamos
em Abaetetuba foi terrível, porque eu vi os igarapés da minha infância para a minha adolescência, eu vi os igarapés ficarem poluídos, assoreados, contaminados, eu vi uma explosão demográfica em Abaetetuba por conta das pessoas que vieram para trabalhar nesse projeto de todos os lugares do Brasil, e principalmente da Amazônia. Então, eu vi essa transformação sendo feita e aquilo vindo sob a propaganda de o progresso chegou na nossa região. O progresso chegou. Isso me assustava muito, porque nós estávamos em plena ditadura militar, eu não conseguia ver o progresso ali e ninguém era maluco de falar contra isso, Daniel. Por que não podia falar? Porque senão saía preso e talvez até desaparecido. Ninguém, não havia uma voz que pudesse dizer, não, olha, mas os impactos disso que vocês chamam como progresso sobre o camarão, sobre o açaí da gente é terrível. Nós não podemos mais continuar isso. E para piorar a situação, para que essa usina pudesse funcionar de transformação de bauxita e alumínio, era preciso tanta energia, que eles tiveram que fazer uma hidrelétrica no Rio Tocantins, que nos afetou de modo, assim, foi um impacto terrível, que foi a hidrelétrica de Tucuruí. Hidrelétrica de Tucuruí, feito um lago imenso de mais de 2.000 quilômetros quadrados de florestas que estão até hoje embaixo d'água. E eu vi, por exemplo, pessoas desesperadas, ribeirinhos com quem eu tomava açaí. O açaí crescendo, Daniel, no primeiro momento, o açaí crescia até mais ou menos 2 metros de altura e morria. Ele morria, porque o impacto, o açaí é da várzea, né? Então ele não conseguia ter a água suficiente, o impacto disso aí foi tão enorme que a produção acabou. O camarão, que era outra, o camarão regional, que era outra riqueza nossa, também praticamente naquele momento sofreu o impacto que desapareceu, ficou muito caro. Quer dizer, a comida do pobre, que era o camarão, o açaí, tudo, ficou terrível para aquele momento. Então, isso me impactou de uma forma muito grave e me fez, como eu vivia com as comunidades ribeirinhas e tudo, e me fez sentir a necessidade, acho que a partir daí a vocação desperta, que eu precisava fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa era fazer direito. E dentro do direito, o direito é tão amplo, o direito vai de direito minerário, direito empresarial, até os direitos humanos, até o direito dos povos da floresta, e é claro que eu fui me enveredar pelo caminho. Qual era a instituição naquele momento que, para mim, representava aquilo que eu queria fazer, que era a defesa dos povos e comunidades tradicionais? Qual era a melhor instituição que eu poderia estar para que isso pudesse acontecer? Era o Ministério Público Federal, eu não tinha dúvida disso. Naquele momento era o Ministério Público Federal, porque ali a gente tinha como dever, e tem até hoje, de fazer a defesa jurídica dos povos e comunidades tradicionais, principalmente dos povos indígenas. Então eu disse, é aqui que eu vou me abrigar e aqui que eu vou desenvolver a minha vocação. E foi depois a vida toda, a formação jurídica foi toda enveredada para esse caminho. Então, despertou muito cedo para mim. Eu me lembro que quando eu tinha naquele tempo no vestibular, Daniel, a gente tinha que colocar a primeira opção, segunda opção e terceira. Eu não tinha a segunda opção, eu não tinha a terceira opção. Eu olhava para o papel e dizia, o que eu vou fazer? Se eu não fizer direito, eu não quero fazer mais nada na vida. Então, foi uma coisa era muito decidida, era muito forte, que eu não sabia o que fazer na segunda opção, muito menos na terceira opção, não tinha um plano B para aquilo ali. E foi então eu me enveredei, o caminho foi todo para isso. Era ali que eu disse, aqui eu acho que eu posso ajudar em alguma coisa. Então, essa vocação foi despertada a partir, eu posso dizer isso, sem eu sentir, não sabia naquele momento, e depois isso se revela para mim, a partir da construção do complexo industrial de Barcarena e com a hidrelétrica de Tucuruí. E o envolvimento, Felício, com a igreja, com Irmã Dorothy, já vai ser a partir da sua missão no Ministério Público, ou antes disso, na sua juventude, você também se engaja para a gente conhecer um pouquinho também essa sua trajetória eclesial? Desde o início. Eu tive a sorte de ter padres do meu lado. Minha família sempre foi muito católica, e a gente ter padres do lado que contestavam esse regime. Aliás, era o único lugar que eu tinha
para despertar disso, Daniel, era dentro da igreja, porque era o único lugar que tinha algum sentido crítico naquela época da ditadura, né? Eu me lembro, olha só, eu me lembro uma vez que uma pessoa, a gente brincando ali de bola, uma pessoa tinha sido presa, colega da gente, que já tinha mais de 18 anos e dirigia, porque ele parou no sinal, num sinal de trânsito em Belém, dos poucos que tinham naquele momento, que tinha semáforo, tudo, e tinha passado com a luz amarela no sinal. Ele disse, não, mas essa luz não está amarela, porque tinha queimado e estava meio laranjado, meio verde e tal. Ele, só por ele ter dito isso, ele foi preso. Só por ele ter dito isso para o guarda. Ele disse, não, mas não, você está preso porque fez isso. Então, repara bem, a coisa era terrível para a gente. Ninguém conseguia falar nem discutir contra o regime militar. Eu só tinha isso dentro daquele momento da pastoral da juventude, dentro dos grupos de jovens, e era ali que eu digo que houve uma formação muito forte, porque eu levava aquilo para casa, discutia com os meus irmãos, com meus pais, que aí começavam a falar de alguma coisa, porque também eles não tinham medo daquilo que pudesse vir, né? Como consequência daquela nossa conversa. Então, o espírito crítico, eu posso dizer assim, me veio a partir dos grupos de jovens, das nossas conversas, das nossas músicas. Eu tocava na igreja também, e isso é. Agora estou meio enferrujado, Rapaz, não dá além para de fazer bonitão, muito. você tocava aí, eu Né? arraso, Felício, pelo amor Eu, de Deus. eu tocava na igreja, na missa, eu estava lá junto da nossa banda e tal, tocando violão, arranhando o violão, que eu nunca fui bom nisso, mas estava lá, e as músicas que vinham eram músicas que diziam, que nos traziam esse espírito crítico e tudo daquele tempo, né? Uhum. Cantava Xangô-Lá, por Felício, eu exemplo. queria só interromper você um pouquinho, porque está bombando o nosso programa, como diz as minhas filhas aqui, né? A Márcia manda abraços para nós aqui, lá da nossa querida Diocese de Roraima, a Marilene Araújo volta a nos saudar também, o Antônio Pena, lá de Palhoça, Santa Catarina, a Jo Rosa de São Paulo, a Carla Letícia, lá do Alto Xingu, lá de Tucumã, responsável pela pastoral social também, o Inácio, das antigas, aí da Pastoral da Juventude, quase da pré-história, a Maria Saléria, lá de Manaus, o Danilo Lago, manda um abraço especial para você, né? O Rosalvo Finco, há 13 anos ocorria de forma violenta o martírio da irmã Dorothy, né? Quer dizer, há mais tempo, um pouquinho, com lideranças camponesas, políticas religiosas, na busca de soluções pacíficas e duradouras, né? O Carlos Augusto, também tomando um chimarrão lá, acompanha agora a fala do Felício, né? E depois Marisa Rocha, da Bahia, manda axé para nós, o nosso querido Padre Boing também, saudações, Felício Daniel, a Nazaré, lá de Goiânia, da Comissão de Justiça e Paz Dominicana, também conosco, sempre assíduo acompanhando, né? O Carlos Augusto, de Brasília também, acompanhando para obter subsídios, ele diz aqui, o Rialdo, que recém assumiu a coordenação da articulação da Repan, também mandando saudações, a Margarida de Rio Pomba, o Frei Xavier, também, Plaçan, abraço a todos, comungando dessa linda vocação, missão do amigo Felício, viu? Então, depois eu faço outros registros, porque realmente muitos e muitas estão conosco, acompanhando e fazendo desse programa uma celebração. Felício e Dorothy, como é que aconteceu esse encontro? Conta para nós. Foi uma coisa mágica, né? Eu digo sempre, Daniel, que a gente não pode ficar do lado da Dorothy impassível. Era uma coisa assim, ou ame ou odeio, não tem assim um meio termo, não. E a Dorothy, eu vou conhecer a Dorothy na luta contra a hidrelétrica de Belo Monte. É ali que a Dorothy entra na minha vida, porque uma coisa muito especial aconteceu, e eu preciso dizer isso, que nós temos na Amazônia a área do Xingu e da Transamazônica, de toda a Amazônia, é a área de maior movimentação e combate social que se tem na região, desculpe. Porque, olha só, havia ali um engajamento tão forte dos movimentos sociais,
tão forte, que Belo Monte era para ter sido construída na ditadura militar. Ele tinha que ter sido construído ali, ele só não foi por conta dos movimentos sociais, e eu queria atribuir, fazer justiça, que isso se deve muito ao tipo de ação que foi realizada pela prelazia do Xingu. A prelazia do Xingu foi a grande responsável pela formação de centenas, depois que viraram centenas de organizações sociais, que vão desde sindicatos dos trabalhadores rurais, né, até até pool de organizações, como hoje estão todas congregadas no que a gente chama Xingu Vivo, no movimento Xingu Vivo. Então, naquele tempo não existia o movimento Xingu Vivo, as entidades estavam todas juntas, mas não englobadas assim, e eles conseguiram fazer com que Belo Monte não acontecesse por conta do barulho que foi feito, principalmente naquele primeiro encontro dos povos da floresta que foi feito em Altamira, que teve uma repercussão tão grande que não conseguiram fazer Belo Monte ali. Por quê? Porque o dinheiro dependia do Banco Mundial. E com a repercussão que teve, o Banco Mundial tirou o time de campo e disse: eu não vou entrar num barco furado desse, que a coisa não está muito clara, e os índios estão reclamando, os ribeirinhos, os pescadores e tudo mais. Então, ali, eu acho que nós devemos dar crédito a quem merece, e o movimento social hoje de Altamira, ele só é o maior, e ainda é o maior movimento social da Amazônia, por conta da atuação da prelazia do Xingu, e que tu conheces muito bem hoje, não mais prelazia do Xingu, né? Hoje... E hoje, Diocese do Xingu, com sede em Altamira, e a Prelazia do Alto Xingu, todas duas nasceram dessa boa matriz, dessas águas e dessas raízes, dessas sementes plantadas na Diocese, né? E nesse sentido, então, eu pergunto, quais eram as causas pelas quais, então, você já começou a descrever, nas quais Dorothy estava engajada, né? E como é que se dá esse encontro de vocês nessa luta concretamente, Felício? É uma coisa interessante, porque quando eu levava a minha equipe, que a gente estava em Altamira, fazendo reunião, a gente ia sempre com o objetivo de resolver alguma coisa que tinha vindo como demanda ao Ministério Público Federal. E eu dizia que eu saía de lá e não resolvia aquilo que tinha que resolver, ainda voltava com 10 outras demandas, por conta do contato com as pessoas, com contato com os sindicatos, com as informações que a gente não tinha internet naquele tempo, então era muito difícil da gente obter essas informações, que eu privilegiava muito, porque a hora que eu estava em contato, por exemplo, né, com os padres que estavam em Tucumã, com os padres que estavam em Porto de Mós, todos vinham para Altamira e a gente fazia aquele contato, então as lideranças desses lugares todos, de Prainha e tudo, vinha naquele momento, naquelas reuniões que nós fazíamos ali. E a Dorothy estava nelas. E uma das demandas que ela nos trouxe, porque a gente também não conhecia, era a demanda de Anapu. E ela dizia o seguinte: olha, nós estamos tendo um boom demográfico aqui em Anapu. Isso, Daniel, ficou mais forte no governo Fernando Henrique, quando ele fez um ato que, para mim, foi um ato de grande irresponsabilidade do nosso presidente, que foi dizer o seguinte: nós vamos construir a segunda maior hidrelétrica do mundo. Naquele tempo não tinha Três Gargantas da China, então ele comparava a Itaipu e dizia: nós vamos construir a segunda maior hidrelétrica do mundo no Rio Xingu. Ele não tinha projeto, não tinha nada, e só essa fala fez com que houvesse uma migração estúpida, uma migração enorme de pessoas, sobretudo do Nordeste, e dentro do Nordeste, sobretudo do Maranhão, que eram trabalhadores rurais para a região da Transamazônica e do Xingu. E chegava na região e batia com a cara na porta. Não tinha projeto, não tinha ninguém para recebê-los. E Anapu, que era uma cidade próxima a Altamira, e nesse caminho do Nordeste para Altamira, necessariamente se passava para lá, as pessoas não tinham dinheiro para voltar, Daniel, não tinham dinheiro para voltar. Famílias inteiras ficaram naquela pracinha que tu conheces bem, de Anapu, na beira da Transamazônica, ficavam lá, e lá diziam para elas assim: olha, ali tem uma casinha verde água do lado da igreja, de uma casinha de madeira, do lado da igreja de Santa Luzia.
vão lá, que tem uma mulher lá que ela vai dar comida para vocês, vai abrigar e vai dar um jeito, porque essas pessoas não queriam voltar. Tem uma mulher que pode fazer isso, uma senhora lá, idosa, que pode fazer isso. As pessoas iam para lá. E a Dorothy começa a ver que essas pessoas que eram do Maranhão, da onde ela já tinha vindo, porque o primeiro posto dela, missionário, vamos dizer assim, foi o Maranhão, né? Então ela conhecia aquela realidade do Ela Maranhão. acompanhava o caminho do povo, então, pelo jeito. Isso, exatamente. Ela viu isso acontecer, viu que o Maranhão não deu certo, desmatando tudo também, e viu a expulsão dos trabalhadores rurais pelo latifúndio no Maranhão. E ela acompanha, então, ela já tinha essa experiência quando ela acolhe essas pessoas. Diz, olha, vamos procurar aqui uma terra pública, porque isso aqui também já está tudo tomado nos travessões da Transamazônica. E vai encontrar terra pública, falando com o pessoal do INCRA, sabe aonde, Daniel? A 40 quilômetros da Transamazônica, num travessão que saía de Anapu. Olha, vocês, para quem não conhece a região, é difícil, mas a gente vai ter que descrever isso. Para vocês terem uma ideia do que era 40 quilômetros, que hoje talvez não seja nada para quem está no Nordeste, no Sudeste e tal, 40 quilômetros se faz em um dia, era feito até em 3 dias para chegar nesse lugar, dependendo se a gente tivesse nesse período de chuva agora. Por conta de Isso não mesmo. se chegar fácil, quase era intransitável. E se pensar no travessão de uma transamazônica no século passado, um travessão de 40 quilômetros. Era algo terrível para se chegar lá, mas era o único lugar que não tinha gente, que o resto estava tomado pelos grileiros e tal, de fazendas de 3.000 hectares. Então, só tinha isso lá atrás. E as pessoas, eu acho que desesperadas, Daniel, era dizer assim, ou eu aceito isso, ou eu volto para onde? Para o nada no Maranhão. Que 90%, me lembro uma vez eu estava com eles e perguntava assim, numa assembleia que a gente está fazendo, quem veio do Maranhão? Aqui é que todo mundo levantava o braço, quase todo mundo, era mais de 90% tinha vindo do Maranhão. E a Dorothy acolheu essas pessoas. Acolheu e as disse, olha, nós vamos para lá, mas vamos fazer um negócio diferente aqui. Vamos fazer, não vai ser desmatar tudo, fazer. Aí, naquele tempo tem mais essa coisa que eu queria dizer para vocês. Nós tínhamos uma acusação de que o desmatamento da Amazônia era ocasionado principalmente pelos trabalhadores rurais nos projetos de assentamento. Que Ainda tinha absurdo. isso. Ainda tinha isso. A gente não tinha comunicação, era muito difícil, a mídia era controlada pela elite econômica, e a elite econômica no Pará foi sempre fazendeiro e madeireiro. Então, era ali que que dominava a cena econômica, dominava, então, a cena política também, porque quem domina a economia domina a política também, infelizmente, sempre foi assim. E aí, a Dorothy dizia assim, na hora, vamos para lá, então, vamos tentar fazer, e aí começa a peregrinação da Dorothy. A gente primeiro pensou que ali poderia ser uma reserva extrativista, era isso que ela queria, porque ela estava, naquele momento, completamente inspirada em Chico Mendes. Ela dizia, não, eu acho que o exemplo do Acre pode chegar aqui. Então, quando ela chega comigo e fala isso, eu disse, vamos estudar a situação, quem são essas pessoas. E vimos que não dava reserva extrativista, porque não era a população local, era uma população Não eram migrante. nativos que lidavam com o extrativismo Isso. artesanal da floresta, né? Isso. O Boing pode falar melhor sobre isso, porque o Boing também ficou na nossa assessoria, o padre Boing, com a gente, com a Dorothy, nesse sentido, para descobrir, ele e o Jerônimo Trecani, também, hoje professor da Universidade Federal do Pará, e eles todos estavam conosco, com a Dorothy. A Dorothy reunia as pessoas, né? A Dorothy era impressionante, ela conseguia agregar assim, as pessoas rapidamente, todo mundo se juntava em torno dela, e ela dizia, olha, estou com esse problema aqui, vocês que são da área do direito, resolvam, aí se virem para me dar uma solução. E a gente viu e mostrou para ela que, olha, não dá, mas a gente vai forçar o INCRA, ela fez isso, a criar, porque o INCRA também estava sendo com essa acusação, o INCRA precisava dar resposta. E isso calhou, porque a resposta que o INCRA deu é fazer um projeto de assentamento diferente, criar um novo modelo que não era o PA, e foi o PDS criado. E o Fala um PDS vai pouquinho ser mais, então, criado... desse PDS, Felício, Isso. e enquanto você vai se preparando, porque eu acho muito importante que toda a luta na Amazônia tem respostas próprias a partir de quem é o povo que luta
e qual é esse bioma que também tem as suas diferenciações. E eu aproveito, então, para registrar que o Tony, lá de Paraupebas, nos acompanha, o nosso querido Newton Tubino, né, assessor lá do nosso querido Patrus Ananias, também esteve, né, com a irmã Dorothy durante a CPI da Terra. Carlos Augusto, então, perguntando quem é que não participou dessa linda pastoral da juventude e não saiu convertido e transformado, né? A Ana saúda também todos os irmãos Crossville da América Latina, do Brasil e do mundo. Ela já fez uma saudação, realmente, Jussara, que entra também nos acompanhando. O Edilson, lá de Tutóia, no Maranhão, então você está falando tanto do Maranhão, as pessoas aqui. A nossa Sônia Matos, mandando um abraço para você, desde a CRB de Santarém, Felício. A Adelaide Klein, né, aí da Gravataí, que trabalha com a nossa querida Maria do Rosário, a Terezinha Toledo, do Movimento Nacional de Fé e Política. Então, olha, gente do norte a sul do Brasil, o Teixeira, nosso querido da Caritas aqui também, a Márcia Oliveira comentando a respeito da ditadura que produziu esse latifúndio perverso, cruel e arrogante, né? E esses projetos rentistas todos, né? O pior do neocolonialismo predatório da Amazônia. A Vanalda, também lá de Marabá, se junta conosco, né? O Augustinho, né? Também nos saúda aqui. Justiça é o valor divino do reino de Deus. A Eulânia de São Paulo também está aqui conosco. Rapaz, eu tenho que fazer os intervalos de vez em quando, e agora, então, a gente volta com essa descrição realmente. Muitos de nós já ouvimos falar das Resex, né? Inclusive em Santarém, nós temos várias Resex que também significam toda uma luta, como você falou aí, nossos companheiros de lá, mas o que foi o PDS, qual que era esse projeto que você falava, tanto correspondia ao perfil desse povo migrante que vinha do Maranhão à busca de condições de vida na Amazônia. A Anapu está exatamente antes da travessia da balsa para continuar na Transamazônica, então por isso que ali, de alguma forma, era a forma de segurar esse povo lá, e, quer dizer, e todo o descaso do governo que remetia àquela senhora idosa, a irmã Dorothy, uma solução que fosse uma solução. Então, essa causa, essa construção do PDS, então teve essa sua origem nessas lutas. Então, fala um pouquinho para nós desse projeto. Foi porque, olha só, olha como as coisas vão vão se concatenar. Olha só, Daniel. Naquele momento, então, o INCRA é acusado pelo desmatamento da Amazônia. E o projeto de assentamento não dava resultado para o que a gente queria, porque o módulo rural da Amazônia é de 100 hectares. Então, cada família ia ficar com 100 hectares só. E a gente estava vendo que naquela área, e a Dorothy foi a primeira a sacar, a ter essa iluminação, ela disse, essa área, em 100 hectares, não vai dar certo para que a gente possa fazer o que a gente quer, que era trabalhar também com extrativismo. Então, você não tem, por exemplo, uma árvore de castanha do Pará aqui, dentro de 100 hectares, 10 árvores de castanha do Pará que pudesse fazer para viver da colheita dele. Era preciso uma área muito maior. E a legislação não permitia, porque ela só deixava, no máximo, que cada família ficasse com 100 hectares. Então, não fazia parte o projeto de assentamento, ele não se adaptava à realidade da Amazônia. Era preciso esse novo projeto que o INCRA chamou de PDS, de Projeto de Desenvolvimento Sustentável, em que qual era a diferença para o PA tradicional, para o projeto de assentamento? Era que cada família ia ficar com um lote para agricultura de subsistência, mas era dona também de toda uma área comum, de uma área coletiva. Olha, Daniel, a gente teve muita dificuldade, principalmente com os conservadores, de dizer que eles seriam donos de uma área coletiva. A acusação primeira, isso aqui vai virar um comunismo, então. Vocês querem fazer do INCRA uma área que o comunismo impere. Foi a primeira coisa que eu ouvi logo que eu tive que combater, dizendo, olha, não, isso aqui nada mais é do que algo que as populações tradicionais da Amazônia já fazem. E eu via isso dentro, é claro, de Abaetetuba. Abaetetuba tem mais de 100 ilhas, e essas ilhas eram áreas comuns das pessoas.
né? E todo mundo sabia até onde ia o seu lote particular, e o resto era a área de extrativismo, onde todo mundo trabalhava. E era esse conceito, essa concepção, era essa que vinha para nós, que era a grande vocação, que eu diria assim, a iluminação que se tinha para o PDS. E por essa pressão, o INCRA acaba fazendo com que o PDS existisse. Na verdade, a Dorothy diz assim, olha, aqui tem que ser PDS, porque nós temos uma área de mata extremamente exuberante, que nós podemos fazer o que ainda estava em processo embrionário pela própria Embrapa e pela CEPLAC, porque lá era uma área de cacau nativo. Olha só, Daniel, era uma área de cacau nativo. E eles vêm com assistência técnica dizendo, é isso aqui, a Dorothy tem razão, isso aqui tem que ser algo diferente, porque senão vai ser tudo desmatado se a gente conceder 100 hectares para cada família, isso aqui vai virar um deserto. E aí o INCRA se engaja na luta. Ela consegue fazer com que o INCRA diga que aquilo é importante para eles também, como resposta à acusação que estava sendo feita pelos madeireiros e pelos fazendeiros, de que o projeto de assentamento, os trabalhadores rurais eram os grandes responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. Ou Entendeu? seja, virou uma política pública, então. Exatamente. O modelo do PDS não era só a ideia de uma pessoa isolada no meio do nosso grande Pará, na Amazônia. Era uma política pública que respondia a interesses também do próprio INCRA naquele momento, né? Isso. Então, naquele lugar, para chegar àquele local, no final desses 40 e poucos quilômetros de Anapu, desse travessão, a Dorothy já estava no final do caminho, não tinha estrada, Daniel. Ela trazia as sementes de cacau no lombo dos burrinhos que tinham por lá, de cavalo e tal, e deixava até lá. As famílias foram para lá, então, como não podia esperar, não dava tempo para que a burocracia criasse o assentamento para depois essas pessoas serem assentadas. Não dava tempo para isso, porque a fome não espera. Então, essas pessoas foram assentadas com a Dorothy, com a CPT e tudo lá, ajudando muito naquela região, e as próprias irmãs de Notre Dame de Namur, elas se irmanaram nesse projeto, e isso acabou acontecendo, fazendo com que essas pessoas chegassem lá, e a gente tendo que correr para que o projeto de assentamento saísse logo. E foi aí que eu vi pela primeira vez a Dorothy chorar. E é uma cena muito forte para mim, porque a gente tinha combinado que na hora que o INCRA fez o levantamento fundiário, Daniel, naquela área, ele encontrou CATPs. CATPs são contratos de alienação de terra pública da época da ditadura. E alguns desses contratos foram registrados em cartório e não poderiam ter sido registrados porque essas pessoas nem foram para lá. E uma das cláusulas desse contrato era que se em 5 anos não tivesse desmatamento, que eles chamavam na ditadura de melhorias na região, se não tivesse o desmatamento, então aquilo voltava ao poder público. Então, só depois de 5 anos, isso poderia ter sido registrado. E algumas pessoas registraram isso antes, porque ali não tinha nada, ali era mata fechada, e a gente precisava tirar aquilo na justiça. O problema é que é o seguinte, quando você tem uma propriedade registrada no cartório, você não pode chegar lá e apagar o registro, naquele livrão de registro de imóveis. Você tem que ir para a justiça para fazer isso. E imagina o tempo que duraria para cada... E as pessoas não estavam nem lá. Muitos já tinham morrido e tal, então não ia dar tempo. A gente falou para o INCRA o seguinte, nós combinamos pelo MPF e o INCRA fazer o seguinte, vamos criar o projeto de assentamento em cima dessas áreas que são griladas hoje, porque o título está lá e não deveria estar, e deixa que a gente serve de anteparo no Ministério Público para quem quiser vir com ação contra o INCRA. A gente se coloca no meio e diz, não, isso aí é grilo, e essas pessoas ainda vão ser acusadas pela grilagem que fizeram. Estava tudo certo com a superintendência do INCRA, tudo acordado com a procuradoria do INCRA. A Dorothy vem de Anapu, naquele ônibus dela que quase não chegava, porque o ônibus quebrava 5 vezes na estrada para chegar em Belém. Você imagina o tempo de duração que era de Anapu a Belém, e ela vinha de ônibus. E chegando em Belém, numa dessas reuniões, estava o Jerônimo, lá também como advogado da CPT, estava eu e toda a minha equipe de trabalho, e a Dorothy também com alguns líderes do assentamento, nós já tínhamos isso,
o superintendente do INCRA fala para a gente, olha, que seria a festa, né? A falta de conexão do nosso Felício Pontes, mas ele já retorna já já, tá? Pedimos aí, programa ao vivo tem dessas coisas, né? E quero aproveitar, então, para agradecer todos os registros que estão sendo feitos e está aqui no... Só um minutinho, que eu vou atendê-lo aqui. Oi, Felício. Tá bom, estamos te aguardando. Ele acabou de registrar aqui comigo que em 2 minutos está voltando, deu um pico de energia, ele está aqui em Brasília nesse momento e já vai voltar rapidamente. E essa luta que Dorothy realiza, e é muito importante esse fato que o Felício vai contar, que vocês estão vendo que, diferente de toda tentativa de criminalização das lutas, e principalmente da luta da irmã Dorothy, que aconteceu no processo depois de enfrentamento e de punição, tanto daqueles que realizaram o seu assassinato como dos mandantes, foi toda uma tentativa de criminalização da luta de Dorothy. E eu estou fazendo questão de nós conhecermos esses meandros e esses detalhes todos para perceber que se constituiu, naquele momento, uma resposta generosa para toda a Amazônia de perfil migratório, como é essa região do Pará. Ou seja, ali foi o nascedouro de projetos e propostas que são projetos e propostas que tornam com que o povo tenha acesso às suas demandas de vida plena, mas numa interação diferenciada com o meio ambiente, respeitando e, ao mesmo tempo, fazendo com que a vida, a mata, a floresta amazônica seja essa grande parceira no projeto de vida dessas famílias em busca de uma vida melhor. E hoje, ainda hoje, esse ano já estive em Marajó, encontrei lá com a irmã Sandra, das irmãs de Notre-Dame de Namur, irmã Carla, e lá, nossa saudação carinhosa, especial, Dora está aí conosco também, nos acompanhando, as irmãs Jane e irmã Kátia, com as quais a gente continua fazendo, juntamente com Boeing e tantas outras pessoas do Xingu Vivo, a luta da campanha Vida por um Fio, justamente para garantir que a vida dessas pessoas que lutam continue e prossiga, né? Então, essa é o nosso empenho, a nossa luta para que possamos seguir. E é dessa forma que a gente procura fazer realmente esse registro e essa memória do caminho que Dorothy faz e fez conosco, né? E agora segue lá intercedendo por nós para que nós não desistamos. E aqui, muitos de nós que estamos aqui nesse programa hoje, tivemos a nossa trajetória também a partir da igreja, e a gente vê a importância desse engajamento, dessa formação, principalmente no tempo da nossa juventude. E o Felício já volta conosco. Felício. Está fechado, Felício. Não é possível que nós estamos sendo censurados de novo, Felício. Eu acho que a gente não pode falar mal de Belo Monte, senão dá pico de energia. E olha que desligar no plano piloto é bem mais difícil do que aqui na periferia, né? Mas, Felício, então você estava nesse momento crucial em Belém, né? E eu estava justamente pontuando aqui a importância desse relato, porque em todo o processo depois de apuração do crime cometido contra a Dorothy, eles tentaram criminalizar a luta da irmã Dorothy. Isso. E eu estava justamente sublinhando como que foi uma luta construída no diálogo, com as instituições públicas e etc. Né? Aí você estava falando desse momento de Belém, que aí eu queria que você prosseguisse, por favor. O tempo todo. Se há uma coisa que a gente não pode acusar a Dorothy é de não querer que o cumprimento das leis. Era exatamente isso que ela queria. Ela pedia que os órgãos fizessem o seu papel, que cumprissem a lei. O tempo todo era isso. As cartas que ela me mandava, como representação da CPT, que ela assinava, eram todas nesse sentido. E aí, Daniel, quando o superintendente diz para a gente que ele não vai fazer aquilo que estava combinado, e a gente pensava que ele ia lançar o PDS ali. Eu quis pular no pescoço dele naquela reunião do INCRA. Eu me lembro como se fosse hoje. Mas, olha, eu xinguei tanto o homem.
né, de dizer assim que aquilo tinha sido um compromisso, que nós todos, o Ministério Público, a AGU, o INCRA, estávamos todos nós engajados naquilo, a Polícia Federal e tudo, estava todo mundo sabendo daquilo, a estratégia tinha sido combinada e ele faz diferente. O Jerônimo fez um discurso mostrando juridicamente a coisa, como a coisa deveria se desenvolver e que era possível, pela jurisprudência que a gente tinha, que aquela era a estratégia correta para a criação do PDS, e aí chega a Dorothy para falar. Aí chega a Dorothy já com lágrimas nos olhos. Sabe o que ela fez, Daniel? Ao invés de falar, a gente tinha falado da coisa técnica, jurídica, a Dorothy começa a descrever o que estava acontecendo no PDS. As famílias chegando do Maranhão, sendo acolhidas naquela casinha de madeira verde água, do lado da igreja de Santa Luzia, como ela levava aquelas pessoas para lá, a CEPLAC tinha dado sementes de cacau, as pessoas morando em choupanas de palha naquele momento, e o cacau já conseguindo florescer. E foi uma coisa impressionante, né? Essa foi uma área em que o cacau produziu em 4 anos. Embora ele seja nativo da Amazônia, era em alguns desses trabalhadores, eles me disseram que em menos de 4 anos, em 3 anos e meio, já começou a dar cacau ali. Então, e a Dorothy vai descrevendo aquela via crucis daquelas famílias, sabe? O calvário que estava ali na nossa frente, e a Dorothy começa a descrever, começa a chorar, e aí todo mundo chorou. Aí não teve jeito, todo mundo chorou. E a Dorothy foi a última a falar, e a gente já tinha soltado os cachorros em cima do INCRA naquele momento e tal. Aí eu me lembro benzinho, o procurador do INCRA, que era muito do nosso lado, o Paulo, um cara muito engajado com os trabalhadores rurais, as trabalhadoras daquele tempo também. O Paulo olha para o superintendente, e a Dorothy acabou de falar, o superintendente diz assim: então tá certo, nós vamos retomar a estratégia que a gente tinha feito entre os órgãos públicos. E aí chama para uma segunda reunião, mais ou menos um mês depois, dizendo que havia sido criado o PDS Esperança. Naquele tempo aí não era nem Esperança, era Anapu 3 ou Anapu 4, eles deram um nome, mas daí não pegou o nome oficial, pegou o nome que a Dorothy tinha dado mesmo, que era o PDS Esperança. Depois o INCRA volta atrás e o batiza com o nome mesmo que a Dorothy tinha dado. Então, o convencimento dos órgãos públicos se deu a partir da fala da Dorothy, mais da emoção que ela passou, não fazendo nada mais do que descrevendo o sacrifício dessas pessoas. E que o INCRA tinha um dever, portanto, porque era a missão institucional do INCRA, acolher essas pessoas. E ela E, ao vai e mesmo faz tempo, isso. era uma resposta, como foi dito por você mesmo, que sanava desafios que o INCRA estava enfrentando. Bom, nesse Exatamente. contexto, então, por que ela foi assassinada, Felício? Porque eu levei muito tempo, Daniel, pensando nisso também. Desde o dia que ela foi assassinada, até alguns anos, eu me perguntava exatamente isso. Por que ela foi assassinada? Daniel, quando a gente anda, e eu faço aqui quando a gente anda de Anapu até o PDS Esperança, esses 40 quilômetros iniciais são áreas completamente devastadas. Só tem pasto ali, né? Pouquíssimas árvores se vê nesses 40 quilômetros, e quando se chega no PDS, é aquela exuberância da floresta. A temperatura deve cair uns 4 graus de quem está fora do lote vizinho ao PDS para o PDS. É uma coisa impressionante. E eu aqui faço um convite, porque a CPT organiza todos os anos a Romaria da Floresta. Não organizou esses 2 últimos, é claro, por conta da pandemia. E eu espero que este ano volte, no mês de julho, a Romaria da Floresta. E aí essas pessoas vão poder sentir o que eu estou dizendo aqui na teoria. Só tinha pasto, você vê uma pobreza total. Os gatos é raquítico. O pessoal diz lá que, olha, isso aqui não favorece, a própria área é um pouco montanhosa, não favorece a essa produção, e ela tinha sido feita primeiro com a madeira, toda a saga de desenvolvimento da Amazônia. Primeiro madeira, depois pecuária,
e a gente viu que aquilo não trouxe nenhuma riqueza para a região. No PDS Esperança, ali no PDS, a forma de organização e a forma de produção deles, Daniel, fez com que essas pessoas já tivessem, depois da primeira produção, tirando a sua produção nos seus próprios veículos. Ora, que assentamento do INCRA, em 3, 4 anos, as pessoas poderiam sair, os assentados que chegavam lá, eles diziam para mim, a turma que estava lá dizia para mim, olha, esse cara chegou aqui, ele não tinha nem calça comprida, nem facão amolado, porque o cara não tinha nada. Se ele não tem facão amolado, nem tem calça comprida, ele não tem nada. E já estava tirando a sua produção no seu próprio veículo, com 4 anos, 5 anos de produção. Aquilo mostrava, a Dorothy estava mostrando na prática, que aquele era o verdadeiro desenvolvimento, e com a floresta exuberante lá. Então, hoje eu tenho condição de dizer isso, embora o projeto, o PDS Esperança, não fosse nada no mapa de Anapu, no mapa do Pará, nem no mapa da Amazônia, um pinguinho, talvez, né? uma pontinha nesse mapa, ele era muito perigoso, porque ele quebrava a dominação, né? O poder dominação que tinha sido exercido naquela região desde a chegada da Transamazônica ali. Ele quebrava aquilo, porque as pessoas não eram mais dependentes do madeireiro ou do fazendeiro, elas não estavam sob o jugo dessas pessoas. A partir de agora, essas pessoas estavam libertadas, eram donas do seu próprio destino. Elas não dependiam mais do madeireiro ou do fazendeiro para colocar dentro de uma Hilux para levar, porque estava doente, até o posto de saúde em Anapu. Não dependiam mais de nada dessas pessoas. Então, era muito perigoso aquilo. Era muito perigoso porque aquilo quebrava o poder econômico daquela região. Por isso, um consórcio de fazendeiros e madeireiros, depois a polícia consegue descobrir, para matar a irmã Dorothy. Porque aquele projeto precisava ser morto no seu nascimento, porque era muito perigoso para a região. E hoje eu tenho perfeita consciência disso. Vendo depois os depoimentos que foram dados, eu acompanhei o julgamento todinho, a gente não conseguiu federalizar o caso, mas isso foi de uma certa forma, a tentativa de federalizar foi muito importante, porque fez com que a polícia do Estado do Pará, a justiça do Estado do Pará corresse para dar resposta à sociedade, e foi o único, talvez, crime de assassinato no campo que nós tivemos todos condenados, né? Conseguimos a condenação dos pistoleiros, dos intermediários e dos mandantes. Conseguimos fazer isso, naquilo que conseguiu ser apurado. Então, eu tenho perfeita, hoje, noção disso. Aquele projeto, ele se confrontava a todo o esquema de poder que tinha naquela região. Ele confrontava isso, né? E até hoje confronta. E até hoje ele está mostrando uma outra dimensão que a Dorothy já tinha e que hoje, olha, eu vejo hoje na Fratelli Tutti, mas vi muito mais forte isso na Laudato Si. Eu me lembro que quando a Laudato Si saiu, eu consegui ler a primeira versão que tinha da Laudato Si, e era incrível, Daniel, quando eu li a Laudato Si, eu dizia, isso aqui é a Dorothy na prática. Isso aqui a Dorothy fez na prática. Então, a falar em ecologia integral, naquele tempo a gente não tinha essa expressão ecologia integral, ela vai surgir com a Laudato Si, né? Então, a Laudato Si a Dorothy é a Marte da ecologia integral, que quando se lê a Laudato Si e se sabe da trajetória e da história da Dorothy, a gente vê que uma coisa está exatamente o que o Papa Francisco falava ali na teoria, é exatamente o que a Dorothy estava fazendo na prática. Ela estava dizendo, nós não podemos ver a floresta amazônica como um obstáculo ao desenvolvimento, mas sim como uma dádiva de Deus. Olha o que ela dizia para nós. Então, e depois o David, o irmão da Dorothy, me disse, olha, tudo isso aqui já estava no DNA da Dorothy, porque o nosso pai era assim, o irmão dela dizia. O nosso pai tinha uma consciência ecológica extremamente alta e passou isso para a gente. E a Dorothy viu, quando estava no Maranhão, o que o desmatamento ocasionou, que não foi nenhuma melhoria de vida para grande parte da população, grande maioria da população, e ela
quis esse projeto, sonhou esse projeto diferente. É isso que ela vai fazer. E hoje, mais ainda, eu lembrei da Dora da primeira leitura que fez da Laudato Si, mas sabe o que ocorreu, Daniel? Eu vou dizer só para ti, isso a gente não fala para ninguém, aqui, só entre nós. A mesma sensação eu tive quando li a Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti vai estimular que cada um de nós seja irmão e irmã universal. A Dorothy era a irmã universal. Olha só, ela era a irmã universal na prática. Ela queria todo mundo. Uma das coisas que eu preciso dizer aqui, Daniel, uma das histórias que ela mesma me contava, e aconteceu várias vezes. A Dorothy andava num fusquinha chamado Doroteia, Ianapu, que existe até hoje, que todo mundo conhece. Lá vem o Doroteia, fazia um barulho desgraçado, por onde ele passava, o Doroteia. E o Doroteia se metia nesses travessões da Transamazônica. A Dorothy foi a maior criadora de escolas que tem na região. Todas essas escolas, acho que quase todas elas aqui teve a participação da Dorothy, que era professora e estimulava muito. A primeira coisa que ela fazia era o barracão comunitário e a escola. E, às vezes, era a mesma coisa, quando não se tinha dinheiro para mais do que isso. E aí Daniel, o Doroteia quebrava nos travessões da Transamazônica. Ele não conseguia sair, ele ficava atolado, o radiador pifava e tal. Imagina um Fusca da década de 70 que era usado nessa região, né? E aí, sabe o que ela fazia? Ela ficava esperando e pedindo carona no primeiro carro que passasse, quando passava algum carro lá que ia andando. E é claro que o carro que passava era de um madeireiro ou de um fazendeiro. E ela entrava no carro. E ela conversava com os caras, ela conversava com o fazendeiro. E aí ela disse que uma vez o fazendeiro disse assim para ela: "Ô, irmã, pare de ficar com essas pessoas, por que a senhora não assume a sua vocação e vá pregar o evangelho, fique só nisso?" Ela disse: "Olha, mas é exatamente isso que eu estou fazendo. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui." Aí ela mesma me contava, ela contava rindo isso. Aliás, era uma doçura, né? Era ternura em pessoa, porque ela não conseguia falar alto, era uma voz doce, suave e tudo. E ela dizia: "Mas, meu irmão, é exatamente isso que eu estou fazendo." Quando eu estou levando os assentados para lá e tentando melhorar e dar uma qualidade de vida, uma vida digna para eles, né? É impressionante isso. Eu fico todo Felício, arrepiado e pelo emocionado amor de quando Deus, você eu vai lembro acabar dessas comigo coisas. desse jeito, as lágrimas aqui vão secar, ainda bem que eu estou tomando um chimarrão aqui para renovar, porque realmente eu acho que a gente precisa dessa essência, desse conteúdo, sabe, Felício? E você percorreu todo o nosso roteiro no sentido justamente dizer, e eu quero finalmente, nessa rodada final, quer dizer, então como que a gente pode honrar o martírio da irmã Dorothy? Você já começou a dizer isso, as frases, as partilhas aqui no nosso bate-papo, eu não consigo dizer em poucos minutos. Por isso eu vou copiar e mandar para você depois. Mas quem está participando conosco está vivendo esse momento muito profundo dessa partilha, dessa conversa, desse diálogo, né? Então, como que a gente pode continuar mantendo vivo esses sonhos que são dos povos da Amazônia, são do Papa Francisco, e a partir daí, então, para a gente poder seguir honrando com a nossa luta, com a nossa vida, esses sonhos de Dorothy também expressos na querida Amazônia. Daniel, eu queria dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, porque tu falaste no martírio da irmã Dorothy. E para ser martírio de verdade, é preciso que a pessoa tenha consciência daquilo que estava fazendo. E eu tive com a Dorothy, principalmente nos dos últimos meses de vida dela, muitas conversas que me cortavam o coração, porque eu dizia: "Dorothy, a Polícia Federal está informando que estão no teu pé, estão querendo te matar, Dorothy. Bora fazer alguma coisa." Eles estão tentando agora, já pediram, o próprio governo do estado está querendo que tenha uma escolta contigo para ficar o tempo todo. Aí ela dizia, claro que, olha, e eu já sabia da resposta, mas eu tinha que falar isso para ela. E ela dizia assim: "Mas, Felício, se tiver que acontecer alguma coisa, melhor que aconteça comigo.
Ela dizia assim: eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém, então deixa acontecer comigo, é melhor. E depois eu vi no velório dela que isso não era verdade, né? Porque quando eu cheguei no velório e a missa de corpo presente, eram pessoas de 70, 80 anos chorando copiosamente, os trabalhadores rurais, como se... E diziam para mim: nós perdemos a mãe, nós perdemos a nossa mãe. Então, desculpa, Daniel, eu precisava dizer isso porque... E para ficar mais claro ainda o argumento, a Dorothy ficou muito famosa também, depois que ela morreu, pelas cartas de Irmã Dorothy. As cartas eram relatos que ela fazia daqui para a família dela lá nos Estados Unidos. E uma das frases que eu destaquei dessas cartas e dizia: olha, todo mundo tem que ler isso aqui. Quem não lê as cartas, leia pelo menos essa frase que ela disse. Ela disse assim, eu vou ler aqui, que eu tenho ela já na minha cabeça, praticamente. Ela dizia assim, só um minutinho, deixa eu me recompor aqui, que até para falar isso é meio Com duro. Você certeza, sabe bem. rapaz. Estamos Ela todos dizia aqui assim, na... Daniel, não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade, sem devastar. Isso deveria ser um mantra para todos nós, porque está tudo aí. Isso aqui daria uma tese de doutorado. Quem quisesse pegar a partir dessa frase, escreveria um livro de mais de 200 páginas, com certeza. Só isso. Eu vou ler de novo para que a gente Por não favor. perca isso. Não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam produzir e viver com dignidade, sem devastar. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, ela tinha absoluta consciência do que poderia acontecer com ela e não recuou, e não arredou o pé. Essa que é a verdade, sabe? Então, isso é verdadeiramente martírio. Aqui está a concepção toda. Isso aqui da tese de teologia, da tese de sociologia, de antropologia, de direito, está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro, sabe? De ela conseguiu condensar toda uma situação que estava sendo vivida em 3 linhas. Ela conseguiu fazer isso, mostrando toda a dinâmica daquilo que estava acontecendo ali, sabe, Daniel? É muito forte isso. Então, eu tenho assim a absoluta certeza de que ela fez isso por esses trabalhadores, e ela sabia que com a morte dela, o PDS se consolidaria, o PDS iria para frente, porque é por conta das ameaças dos fazendeiros e madeireiros que a gente tinha na região. Essa memória realmente nos gera as resistências necessárias para seguir adiante. Felício, sem palavras para agradecer essa partilha, esse testemunho que muitos que estão conosco aqui estão partilhando. Eles estão pedindo que você escreva, eu sei que você já escreveu um bocado, e alguns falaram em livros, e alguns disseram que o livro já está aqui. É o livro vivo dessa memória, né, perigosa. E sempre que a boa notícia se transforma numa alternativa viável de ecologia integral, os donos do poder e os que se acham donos desse mundo vêm ao encalço para matar, ferir e calar. Mas acho que é nessa profecia que temos a missão de seguir e de continuar, que a gente continua. E hoje creio que essa celebração, programa que fizemos, vai animar muito de nós a seguirmos um bocado mais nesse caminho que Dorothy abriu. Nessa vereda de 40 quilômetros na Doroteia, pegando carona com aqueles que às vezes são inimigos e adversários dessa luta, mas sempre tendo doçura e clareza do papel que está se cumprindo. Porque
sem essa entrega profunda e verdadeira, não tem fortalecimento e conquista dos sinais do reino. Então, a todos e a todas que seguem nessa trajetória, nessa luta, a você, meu irmão, especialmente, eu quero dedicar o programa de hoje e pedir, Santa Dorothy, dos pobres da Amazônia, rogai por nós. Rogai por nós que precisamos converter essa igreja na Amazônia toda, principalmente no Pará, e precisamos cada vez mais de homens e mulheres que se dediquem com as suas ferramentas, no caso ter o direito, e no nosso caso tantas outras ferramentas disponíveis para que a nossa rede eclesial panamazônica também cada vez mais seja fiel à sua missão e assim a gente possa celebrar com dignidade esse mistério da vida, morte, Páscoa, da nossa querida irmã Dorothy, né? Vida longa e que mais vocações de militantes do reino surjam a partir da reprodução de programas como esse que a gente está terminando agora. Felício, um abraço no coração. E que a gente possa ter nesse coração grande e generoso sempre essa esperança que o PDS Esperança gerou em todos nós na Amazônia toda, tá? Coragem. Obrigado, sempre, Daniel. sempre. Né? Eu espero que a vida da Dorothy e o testemunho dela possa inspirar a todos nós, como me inspira, como te inspira, Daniel, o tempo todo, que andas muito também pelas terras do Xingu e da Transamazônica, que possa nos inspirar, que possa nos levar para frente. Eu vi agora o Padre Boing nos dizendo aqui que ele confirmando essas histórias todas, porque ele vivenciou isso também de perto, e dizer o seguinte: a gente antes falava, Daniel, que uma nova Amazônia era possível, e citava o exemplo da Dorothy. Hoje, eu acho que nós devemos reformular a frase diante da crise climática, e nós devemos dizer assim hoje: uma nova Amazônia é necessária, não é mais possível, é necessária, é fundamental, sob pena de, como diz o Papa Francisco, ou nos salvamos todos, né? ou não se salva ninguém. Ou não se salva ninguém. Então, nós estamos agora, vamos este ano, para o Fórum, o FOSPA, que será em Belém, o FOSPA, o Fórum Social Panamazônico, e é preciso lançar essa mensagem, que agora não estamos falando mais só de um mundo possível, mas de um mundo necessário. E nós temos o exemplo da Dorothy para mostrar que o caminho é esse. Nós todos hoje devemos estar no segmento de Dorothy, que não é nada mais, nada menos do que o segmento de Jesus. Que bom. Muito obrigado, Felício. Estamos concluindo assim com muita dor no coração, porque a ideia era da gente continuar, mas eu sei que Felício também vai continuar nas lutas. Eu também estou indo lá para a gente concluir o processo para fazer uma especialização em dimensão social da fé. E eu já vou propor, depois você me manda essa frase aí, para pensar o doutorado, então, agora, e a gente poder fazer mais pessoas se engajarem de verdade nessa luta. Muito obrigado a todos e a todas que conosco acompanharam o programa de hoje. Eu acho que é um programa também que marca esse compromisso histórico nosso da Comissão Brasileira de Justiça e Paz com o tema da ecologia integral, e você que tanto tempo participou da Comissão Regional de Justiça e Paz do Norte 2, né, e que continua fazendo a mesma luta nesses lugares todos, né? Então, nosso abraço carinhoso, afetuoso, e dizer que daqui a pouco o programa vai estar aí, o nosso querido Ivônio vai fazer essa pequena edição para que esteja disponível e, por favor, multipliquem. Essa boa notícia precisa chegar cada vez mais pessoas. Felício, vamos te escalar outras vezes para a gente continuar essa conversa, e porque essas histórias são muito importantes para continuarmos acreditando que esse país tem jeito, que é da Amazônia, que vamos ter soluções generosas para todo o nosso Brasil e para o mundo inteiro. Muito obrigado, um abraço. Ficamos por aqui hoje.